Programa Projeto Emanuel na TV. Com Deus, a vida é melhor. Boa noite, que Deus abençoe a todos em mais um programa Projeto Emanuel na TV. Esse é um programa que veio abençoar vidas, que veio transformar os lares através da palavra de Deus, dos louvores, da entrevista. Que Deus possa abençoar a vida de todos que estão nesse dia de hoje, assistindo essa programação. E hoje, nessa nova temporada do programa Projeto Emanuel na TV, queremos, assim, apresentar a liderança jovem. A liderança jovem do Projeto Emanuel, nova geração, esse nome vai pegar. Essa liderança jovem vem para transformar. Veio para abalar, através de louvor, através da arte, através da música, através de eventos, através de palestras, manifestações pacíficas. Vão usar todos os meios para trazer os jovens a uma realidade que ainda não vivem. Então, hoje, nessa nova temporada do programa Projeto Emanuel na TV, quero apresentar Rodrigo Rosalim, Vanessa Perão. E, em primeiro lugar, eu já quero passar a palavra para o Rodrigo Rosalim. Ele tem umas palavras fortes para falar com você, não, Rodrigo? É mesmo. Olá, tudo bem? Como o pastor disse, meu nome é Rodrigo e alguns de vocês, telespectadores, provavelmente me conhecem aqui de Marília. Eu, durante muito tempo, participei de festas, da vida noturna e busquei a felicidade em muitas coisas que na verdade eu não encontrei. A minha proposta hoje não é religião, mas sim um Deus que salva, um Deus poderoso, um Deus forte que pode mudar a sua vida como mudou a minha. Eu em muitos momentos da minha vida busquei felicidade na bebida, em alguns momentos em mulheres e sempre no dia seguinte me encontrei em momentos de tristeza. Então hoje a minha proposta é essa, passar a mensagem de que Deus pode trazer a repleta felicidade que nós procuramos no dia a dia. Está aqui um depoimento que muitos jovens precisam ver. Não é a vida noturna que vai trazer a sua felicidade. Por isso Deus levantou essa liderança. Foi o Senhor quem levantou essa liderança da nova geração de jovens lá do Projeto Emanuel. E a Vanessa Perão tem um versículo também, não, Vanessa? Olá, meu nome é Vanessa Perão, sou líder de jovens do Projeto Emanuel e eu vou ler uma palavra para vocês que está em Salmos 27:11, que diz assim: Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e ameaçam com violência. Estou certo de que verei, ainda nesta vida, o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confia no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Poderoso, né? Que Deus possa abençoar a tua vida através desse testemunho, através desse versículo, através dos jovens da nova geração. Nova geração é o nome da juventude do Projeto Emanuel. Queremos convidar você para isso. Tem o endereço aqui embaixo, na faixa, lá do Projeto Emanuel. Que Deus possa abençoar a tua vida. Vocês vão ficar agora com uma linda canção que vamos oferecer a todos os jovens. Vai ser a sua cara. Até mais. My life is in your
A Bíblia é a inspirada, inerrante, infalível, completa e soberana Palavra de Deus. Talmidim, discipulando vidas para a eternidade. Olá, a paz de Cristo seja no seu coração. Mais uma vez reunidos num período que Deus nos proporciona para compartilhar daquilo que existe de mais excelente nas Sagradas Escrituras. E separamos algo já nesse quadro novo, Talmidim, para estar passando para o seu coração. Vamos estar falando sobre salvação. 7 aspectos da salvação. Mas, para a gente entrar em salvação, antes eu gostaria só de dar uma palavra sobre a questão do pecado. Porque não tem como falar sobre salvação sem falar do pecado. Porque nós somos salvos do quê? Nós somos salvos justamente desta vida pecaminosa, do pecado. Então, vamos entrar então, antes de falarmos sobre salvação, que nós vamos, cada semana, vamos estar pegando um aspecto, vamos estar falando sobre algo dentro desta característica da salvação. Mas hoje nós vamos entrar falando sobre o pecado. Por exemplo, qual o significado do pecado? Onde nasceu o pecado? Por que nasceu o pecado? E por que precisamos ser salvos dele, do pecado? Bom, então vamos lá. Tem um texto no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23, que diz o seguinte: que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estar destituídos é um termo assim, muito comum no nosso meio. Por exemplo, um empresário, uma pessoa que ocupa uma função ou um cargo dentro de uma empresa, quando ele é destituído do seu cargo, ele é retirado daquilo que ele fazia. Então, quando aqui no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, a conotação desta palavra destituído é justamente essa. Por quê? Porque nós vemos que quando Deus ele criou o homem, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 9 ao 11, nos diz o seguinte: a introdução no capítulo 2 diz que Deus ele fez toda aquela criação de Deus, separação das águas, do mar, da terra, tudo que Deus fez, nos diz que foi bom. Mas quando chegou no homem, quando Deus formou o homem, nos diz o texto, e viu Deus que foi muito bom. Então, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem perfeito, Ele criou o homem para uma obra perfeita, num lugar perfeito, um ser perfeito. Então, nós vemos que tudo que Deus fez foi bom, foi muito bom. Então, quando nós vemos aqui nesse texto que todos pecaram e destituídos, nos dá a conotação justamente disso. Por quê? Porque o homem que foi criado perfeito, para viver num lugar perfeito, num ambiente perfeito, porque ele foi criado no jardim do Éden, no paraíso, e nos diz que a função dele era justamente cuidar do paraíso. De repente, o homem ele foi destituído desta função que ele possuía. Então nós vemos aqui nesse versículo que quando ele está falando sobre ser destituído da glória de Deus por causa do pecado, é justamente ser separado, ser retirado do lugar que ele estava, daquela função que ele exercia. Ou seja, agora não pode mais ficar no jardim do Éden. Nos diz o texto que ele foi retirado para que não pudesse provar da árvore da vida, tendo já provado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nos diz o texto de Romanos 5,12 o seguinte:
que da mesma forma o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Outro texto no livro de João, capítulo 1, versículo 8, 1 João, capítulo 1, versículo 8, nos diz o seguinte: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E no livro de João 3,16 nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde eu quero chegar com esses textos? De que todos nós estamos em pecado. Nos diz que se eu disser, se você que está me ouvindo disser que não tem pecado, você já está pecando, porque a verdade de Deus não está em nós. Quando nós reconhecemos que vivemos ou vivíamos uma vida num estado de pecado, nós estamos reconhecendo a soberania de Deus nas nossas vidas. Estamos reconhecendo que fomos atingidos por um mal e estamos agora chegando ao ponto de alcançar essa graça de Deus que nos diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo, o pecado ele entrou no mundo e Deus, Ele quer nos alcançar através da sua salvação. Ele quer te alcançar. E nós vamos estar vendo nesses dias que existem alguns aspectos desta salvação. Existem alguns aspectos que nós vamos observar que Deus estará nos retirando desta vida de pecado. Que você possa estar acompanhando esses quadros, que com certeza vai ser uma bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. paz de Cristo esteja na sua casa, no seu lar, sobre a tua vida, que a prosperidade de Deus esteja na sua família, que a mão do Senhor liberte a sua casa, que o nome de Jesus seja sobre todo nome na sua vida, no nome do Senhor. E eu quero agradecer a sua audiência, muito obrigado, que Deus possa abençoar a tua vida no nome do Senhor Jesus, mais esta vez. Eu quero mandar um abraço muito especial nessa programação de hoje, pessoas que estão fora do país nos assistindo, que é o Cristiano da Irlanda do Norte, que Deus possa abençoar a vida dele, o Cristiano, o Juliano, o irmão dele, que também é da Irlanda, que Deus abençoe os irmãos que estão aí na Irlanda nos escutando, nos vendo, através da internet, que Deus abençoe, o Éder da Espanha, que Deus possa abençoar a sua vida, a Liliane, que está ali nos Estados Unidos, também nos vendo, que Deus possa abençoar a sua vida no nome do Senhor, a Rosana Chabok de Londres, que Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo, que essa programação abençoe a vida de vocês, a todos que estão aqui na cidade de Marília, o pessoal da cidade de Garça, a todos do Projeto Emanuel, uma grande felicidade. Este primeiro mês de programa foi uma grande vitória, foi uma grande bênção para as nossas vidas. E hoje eu quero participar com você uma palavra que vai abençoar e transformar a tua vida. Eu quero que você, se você tem a Bíblia na sua casa, você pode ler em Filipenses capítulo 3, versículo 13, a parte B do versículo. Quando Paulo estava preso em cadeias, ele escreveu essa carta de Filipenses no capítulo 3, versículo 13, a parte B. A partir da parte B que diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o que está adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da suprema vocação de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós vemos que Paulo era um dos homens mais perseguidos no meio religioso pelo que ele falava, pelo que ele pregava.
Paulo, ele tinha uma filosofia na vida dele, ele tinha um ideal na vida dele que era servir o reino, servir a causa a qual ele foi chamado. E a causa era o reino de Deus. E tanto quando ele escreve essas coisas, ele escreve porque pessoas estavam aproveitando que ele estava preso e fazendo uma ruaça no meio cristão. E ele então, ele escreve uma coisa dizendo assim: olha, eu já sofri, eu já padeci, já aconteceu tantas coisas na minha vida, eu vou para o alvo. Eu deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Eu quero falar de um tema muito importante que nós precisamos no dia de hoje. Causa. Causa é aquilo que nós precisamos para ter um rumo na nossa vida. Circunstâncias é aquilo que ou atrapalha a causa ou que ajuda a causa. Precisamos de homens e mulheres com causa para termos um rumo. Hoje, se nós perguntarmos a um jovem, a uma pessoa de 17, 18 anos de idade, o que você quer ser na vida? Ah, não sei, depois eu decido isso, né? Quando nós queremos convidar a pessoa para vir até Cristo, ela fala assim: mais tarde eu vou. Pessoas que às vezes não têm rumo, pessoas que às vezes não têm um projeto de vida, não têm para onde ir na questão de vida, estão perdidas, precisa de uma causa. E uma das causas que Paulo serve é o reino de Deus. O reino de Deus que Paulo prega é de libertação, é de transformação, é uma palavra que não depende de religião, é uma palavra que não depende de religiosidade, é uma palavra que não depende de rituais humanos para sermos salvos. Tanto que o próprio Jesus diz assim: aquele que crê em mim será salvo. Só basta crer. Muitos rituais nós vemos por aí em um monte de igreja, mas eu não quero me ater a este tema, eu quero me ater no tema causa e circunstâncias. Quando somos pessoas de causa, não olhamos ao que está à volta. Quando servimos a uma causa, quando um profissional está ligado à profissão dele, ele não está nem aí se vão aprovar, se não vão aprovar, se vão querer ou se não vão querer. Ele vai oferecer o produto dele, ele vai em frente, ele vai insistir naquilo até dar certo. Isso é causa, servirmos a uma causa. Mahatma Gandhi, por exemplo, quando ele foi estudar na Inglaterra direito, ele voltando para a Índia, viu o povo dele escravizado pela colonização inglesa. Ele queria libertar o povo dele. Libertar o povo dele. Foi um homem que fez um grande nome por causa de uma causa. A causa dele era libertar os indianos da escravidão política que exercia na Índia, quando a Índia era colônia da Inglaterra. Quando então ele volta da Inglaterra, já formado, não é qualquer pessoa, Mahatma Gandhi, ele volta da Inglaterra, ele começa já a se movimentar pelaquela causa. Ele começa a revolucionar as pessoas que estão à volta dele e diz: não vamos pagar impostos, não vamos comprar produtos ingleses. E começa um boicote, as pessoas começam a se levantar e ver que precisam ser libertas do jugo da escravidão da Inglaterra. Sabe o que acontece? Em 1930, ele reúne uma marcha, e é uma marcha de libertação que levou hoje a Índia à libertação do que ela é hoje por causa de Mahatma Gandhi. Ele fez uma marcha de 320 quilômetros. Ele fez uma marcha de 320 quilômetros para que o povo acordasse, para que o mundo visse quem era Mahatma Gandhi, quem era a Índia que precisava ser liberta. Estou dando esse exemplo para que você veja que nós precisamos nos levantar e servir a uma causa. Precisamos nos levantar e ver que há algo maior acontecendo ao nosso redor. Você que está assistindo precisa se levantar dessa opressão, dessa depressão, dessa angústia, dessa preguiça, dessa falta de coisas de fazer. Levante-se, porque Deus não fala com o homem deitado, não fala com o homem sentado, Ele fala com pessoas que têm atitudes. Não use o seu sofrimento como veículo para falar com Deus. Ah, Deus tem que ter dó de mim. Não! Há algo maior acontecendo. E quando Paulo diz essa palavra, ele estava dizendo dentro de uma cadeia. E não é essas cadeias que nós vemos hoje, não.
É cadeia onde prendia as mãos e os pés sentados num lugar mofado. E mesmo assim ele fala assim, olha, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da suprema vocação. Essa versão em que eu estou aqui, ela diz suprema vocação. Causa. Quando você serve causa, o sofrimento não conta. Quando você tem uma causa na sua vida e Deus quer colocar essa causa. A causa pode ser a sua família, pode ser o seu esposo, pode ser a sua esposa, pode ser o seu filho que está nas drogas, sua esposa que se separou de você, seu esposo que se separou de você, sua casa que está arruinada. A causa pode ser isto. E às vezes você fica aí se lamentando das circunstâncias. E quais são as circunstâncias? As provações financeiras, as dificuldades que você tem de às vezes conseguir uma porta aberta, não é verdade? Causa e circunstância. Circunstância é aquilo que às vezes as pessoas não concordam de você, é aquilo que te atrapalha. Eu lembro que as circunstâncias para Davi no Salmo 23 era essa: olha, Senhor, mesmo que eu tenha que andar no vale de sombra e de morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Vale de morte, circunstância. A presença de Deus na vida de Davi, causa. A causa dele era Deus. Há uma mensagem lá em 2 Reis capítulo 6 que fala de Eliseu, quando ele vai para Jericó fazer uma faculdade de profetas. Ele vai levantar um rancho de profetas, a segunda faculdade de profetas ele levanta ali em Jericó. O que acontece é que quando ele chega ali em Jericó, as terras são amaldiçoadas. Ele foi ali por uma causa. Ele foi ali para que a causa fosse erguida. E quando ele chega, ele sara a terra daquele lugar. Ele cura as águas daquele lugar, que eram águas que não se podiam tomar, não se podiam usar. Sabe o que aconteceu? Quando ele então começa a expandir o lugar, um dos seus discípulos pega um machado. Quando ele está derrubando uma árvore, a parte de ferro do machado cai na água. O discípulo fala: Senhor, era emprestado o machado. Eliseu serve causa. E aqueles que servem causa, eu vou falar uma coisa aqui que talvez você não possa concordar, mas quando você tem uma sede no seu coração, quando você tem um rumo na sua vida, quando você fala assim: eu quero sair dessa tristeza, eu quero sair dessa vida de destruição, eu quero sair dessa derrota, eu quero ir para Cristo, eu quero mudar a minha família, eu quero mudar a minha casa. Quando você tem essa causa no teu coração, os problemas não são nada. Tanto que Eliseu, quando ele pergunta para o servo dele: onde está o machado? Ele dá uma ordem para o machado flutuar. E diz a Bíblia que o ferro do machado flutuou. Sabe que eu vejo, é bem separada essa história. As circunstâncias estavam no discípulo quando ele falou assim: olha, o machado caiu, afundou o machado. E agora o que eu vou fazer? Talvez você esteja como esse homem do machado falando: a minha vida acabou, minha vida já não existe mais, eu já não tenho mais uma direção, eu já não tenho mais um rumo, eu já não tenho uma saída. Você está olhando o machado afundar, você está vivendo circunstâncias. E circunstâncias não servem para te tirar da onde você está. Jesus, nesse momento, quer te oferecer e te abrir uma porta maior do que você está vivendo, que é causa, reino de Deus. E o profeta chega lá e fala assim: olha, tá ali o machado. Qual que é o físico? Qual que é a pessoa que pode falar assim que ferro flutua? Quando você viu, só não ser navio ainda, porque tem aquelas partes de compartimento de ar, né? Que segura o navio de pé em cima da água. Caso contrário, ele afunda. Um vazamento no navio afunda. Mas aqui não. Quando servimos a causa, uma causa, nós não olhamos problemas. Nós, quando servimos uma causa, eu vou lá, vou bater, vou insistir. Quando você serve uma causa, você crê naquele versículo que diz assim: olha, aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Esse tem que ser você. Essa pessoa tem que ser você. E Paulo fala de coisas, de termos que nós não conhecemos até então. Ele fala assim: olha, eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo avançando
para as coisas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da suprema vocação por meio, através de Cristo Jesus. Jesus quer te dar um motivo. E o motivo vai ser esse para que você se levante do lugar. Para a sua empresa, para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. Talvez você está assistindo essa programação com dor de cabeça, está falindo a sua empresa. Não consegue portas abertas. Você quer fazer besteira. Você quer sair da cidade onde você está, viajar, sumir do mundo. Não faça isso. Você pode ser aquela parte do machado que quer afundar. E Jesus vai ser aquele Deus que vai dar a ordem para que você não afunde. Porque vai ter uma causa. E causa é motivo. Motivo. E Paulo falou assim, olha, o meu motivo para ir seguir adiante é que existe um prêmio na minha frente. Existe algo maior para eu servir. Pare de usar o sofrimento como veículo para orar a Deus. Eu estou sofrendo demais. Eu estou padecendo demais, eu estou doente, Deus tem que ter dó de mim. Deus tem que ter dó de mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não tem dó de ninguém. Sabia disso? Primeiro que dó é um sentimento horrível de se sentir por uma pessoa. E se Deus tivesse dó de alguém, a África, a Etiópia inteira estava sendo ajudada por Deus. Sabe quem Deus olha? Aquele que humilde de coração. Lá em Salmo 50 está escrito assim, olha, o humilde de coração, Deus não desprezará. Sabe qual que é o humilde de coração? Senhor, eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode. É uma maneira de você se levantar. E hoje eu quero orar para que Deus lhe dê um motivo. Um motivo para que você fique de pé. No nome de Jesus. Talvez você esteja assistindo esse programa sentado numa sala. Eu quero fazer com que você faça um ato profético. Sabe qual que é o ato profético que eu vou dizer? Levante-se da sua cadeira. E ore comigo agora. Para que Deus entre na tua casa. Para que Deus entre na tua família. Para que Deus entre na tua empresa. E eu quero orar por você. Esse programa está indo nos 4 cantos dessa terra. O projeto Emanuel pode ser pequeno, né? Tem o endereço aqui passando embaixo, pode ser pequenininho. Quando você for lá em Garça, você vai ver, é pequeno, mas nosso alcance é muito grande. E eu quero alcançar a tua vida através dessa palavra, dizendo que Deus vai colocar um motivo para você se levantar. Nós vamos orar nessa hora. Põe tua mão com a minha aqui na tela da TV, no nome do Senhor Jesus. E eu vou orar por você, para que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida no nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero orar nessa noite. Eu quero orar nesta hora e pedir, meu Senhor, nesta programação, que o Senhor, meu Deus, alcance esta vida. Meu Deus, alguns se levantaram do sofá, se levantaram da cadeira, até pararam, meu Deus, talvez o carro onde estão, talvez onde eles estão parados agora com os olhos fechados. Entra dentro deste prédio, entra dentro desta casa, entra dentro desta empresa, coloque um motivo para que essa pessoa se levante, coloque um motivo para que essa pessoa se levante no nome do Senhor Jesus. E eu digo agora no nome de Jesus, seja curado, seja curada no nome do Senhor Jesus Cristo, que a mão do Senhor lhe auxilie, que a mão do Senhor lhe ajude a progredir e a prosperar. Pai, em nome de Jesus, ajuda essa vida e ministra sobre ela a vitória no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Eu quero fazer mais um convite a você. Se você quer nessa noite sair da onde você está, dar legalidade a essa palavra que pregamos, põe a mão no teu peito e diga assim, Senhor Jesus, me recebe como filho. Escreve meu nome no livro da vida e que nunca mais seja apagado. Aqui embaixo tem um e-mail. Se você quiser me mandar um e-mail, vai ser uma bênção, contando seu testemunho que você foi atingido por essa palavra. Que Deus possa abençoar a tua vida. Eu quero que você faça uma visita para a gente ali em Garça, no Projeto Emanuel. O Projeto Emanuel tem o intuito de usar a palavra de Deus, o louvor, para levantar vidas. Não somos uma religião. Não somos uma denominação. Somos uma comunidade, uma família que usa a palavra para abençoar as pessoas. Está aqui os dias de culto, está aqui o endereço e que Deus possa abençoar a tua vida. Até um próximo programa, que Deus possa te abençoar ricamente. Não se esqueça, Deus é contigo e a paz de Deus vai ser sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Então, que nesse dia de programa, a sua vida possa estar
diante de Deus. Não se esqueça, você não está sozinho. Você não está sozinho. Seja liberta desses remédios. Seja liberto dessa vida. Se levante, no nome de Jesus. Não use o sofrimento para ser veículo. E que Deus possa abençoar a tua vida. Mais uma vez eu te convido para estar conosco ali no Projeto Emanuel. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que a paz do Senhor esteja no teu lar, no nome do Senhor Jesus. Amém. Programa Projeto Emanuel na TV. Com Deus, a vida é melhor.